Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Possibilidades dialógicas na educação. Olá, pessoal! Que prazer que estar aqui com vocês de novo. E é muito bom estarmos juntos para mais uma live das reflexões pedagógicas. Desta vez, cada um com seu jeito, cada jeito é de um. E eu, a Letéia Batistella, junto com a equipe do terceiro ano, professora Dalgis Oliveira, professor Alessandro Marcon e professor Luiz Henrique Casagrande, desejamos uma excelente formação, que possam tirar proveito e ideias cotidianas com seus alunos do que vamos vir hoje a apresentar. Até porque já estavam com saudade deles, não é mesmo? E como não deixar de falar, pela ausência dos nossos encontros presenciais, vem aquela leitura de leite para aquecer os vossos corações. E nada melhor que o livro Manias de Explicação, da Adriana Falcão, selecionado com aquele amor e carinho para que o seu uso também possa ser feito em sala de aula, assim como daqui um pouquinho vocês vão conhecer o livro da professora Lucimar Rosa Dias. Mas agora, para vocês, Mania de Explicação, de Adriana Falcão. Mania de Explicação. Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa. Explicação é uma frase que se acha mais importante do que a palavra. Ela achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado. Se cada um simplificasse as coisas, o mundo podia ser mais fácil, ela pensava. Então, tentava simplificar o mundo dentro da sua cabeça. Simplificar é quando, em vez de 4/8, a pessoa pensa logo em 1/2. 1/2, quando é escrito em número, sempre quer dizer metade. Mas quando é escrito em palavras, pode também querer dizer um jeito. Existem vários jeitos de entender o mundo. Ela tentava explicar de um jeito que o mundo ficasse mais bonito. Essa menina pensa que é filósofa. As pessoas falavam. Filósofo é quem, em vez de ver televisão, prefere ficar pensando pensamentos. De tanto que a menina explicava, as pessoas às vezes se irritavam. Irritação é um alarme de carro que dispara bem no meio do seu peito. Reclamavam e iam embora, deixando a menina lá, explicando sozinha. Solidão. Oh, solidão. É uma ilha com saudade de barco. Saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança para acontecer de novo e não consegue. Lembrança é quando, mesmo sem autorização, o seu pensamento representa um capítulo. Autorização é quando a coisa é tão importante que só dizer eu deixo é pouco. Pouco é menos da metade. Muito é quando os dedos da mão não são suficientes. Desespero são 10 milhões de fogareiros acesos dentro da sua cabeça. Angústia é um nó muito apertado no meio do sossego. Preocupação é uma cola que não deixa o que não aconteceu ainda sair do pensamento. Ainda é quando a vontade está no meio de um caminho. Vontade é um desejo que cisma, que você é a casa dele. Cismar é quando o desejo quer aquilo, apesar de tudo. Apesar é uma dificuldade que não é grande o suficiente. Dificuldade é a parte que vem antes do sucesso. Sucesso é quando você faz
o que sabe fazer, só que todo mundo percebe. Antes, é uma lagarta que ainda não virou borboleta. Indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que deveria querer outra coisa. Certeza é quando a ideia cansa de procurar e para. Intuição é quando o seu coração dá um pulinho no futuro e volta rapidinho. Vaidade é um espelho em todos os lugares ao mesmo tempo. Vergonha é um pano preto que você quer para se cobrir naquela hora. Ansiedade é quando faltam 5 minutos, sempre para o que você quer que seja. Indiferença é quando os minutos não se interessam por nada especialmente. Interesse é um ponto de exclamação ou de interrogação no final do seu sentimento. Sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. Raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Tristeza é uma mão gigante que aperta o seu coração. Alegria é um bloco de carnaval que não liga só em fevereiro. Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. A amizade é quando você não faz questão de você e se presta para os outros. Decepção é quando você risca em algo ou em alguém um X preto ou vermelho. Desilusão é quando anoitece em você contra a vontade do dia. Culpa é quando você cisma que podia ter feito diferente, mas geralmente não podia. Perdão é quando o Natal acontece em maio, por exemplo. Exemplo é quando a explicação não vai direto ao assunto. Desculpa é uma frase que pretende ser um beijo. Beijo é um carimbo que serve para mostrar que a gente gosta daquilo. Gostar é quando acontece uma festa de aniversário dentro do seu peito. Amor é um gostar que não diminui de aniversário para o outro. Não. Amor é um exagero. Também não. É um desadoro? Uma batelada? Um enxame? Um dilúvio? Um mundaréu? Uma insanidade? Um destempero? Um despropósito? Um descontrole? Uma necessidade? Um desapego? Só um minuto. Amor. Talvez porque não tinha sentido. Talvez porque não houvesse explicação. Esse negócio do amor, ela não sabia explicar. A menina. Manias de explicação. Adriana Falcão. E você? Tem muitas explicações? Onde as encontra? Aquela pergunta que nós não deixamos calar. Você tem alguma palavra que seja uma mania sua de explicação? Agora reflita. É possível explicar tudo ou quase tudo? Conseguimos explicar? Cada um tem o seu questionamento neste momento ímpar que estamos passando. É ou não é? E o amor? Aquele que transforma, que ensina, que não exclui. Ele tem explicação? Será que tem? Ou será que não? E agora, né, vou pedir para vocês, né, professor Abner, só me ajudem. Vamos colocar. Agora nós temos nosso roteiro de estudo, né, para as reflexões de hoje. Nesse segundo semestre, reflexões para o ensino segundo semestre, de 21 da REME, nós teremos a participação da professora doutora Lucimar Rosa Dias, teremos também o professor Luiz Henrique e a professora Dalgisa. A professora Lucimar, ela é professora da Universidade Federal do Paraná,
coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação para as Relações Étnico-Raciais, EREIA, né? Ela vai explicar um pouquinho para nós o que seria esse EREIA, junto com o seu livro. Esse livro que ela vem hoje falar, Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, ele foi lançado em 2012 e ele se insere na produção literária temática africana e afro-brasileira. E objetiva contar uma história divertida e, ao mesmo tempo, trabalhar com todos os temas das diferenças e os modos de ser de cada pessoa. Tem como personagem principal uma menina negra, pequena, feliz, com uma família amorosa que adora seu cabelo crespo. Ela é super vaidosa e adora usar penteados diferentes. Professora Lucimar, conte-nos mais sobre Luanda e abrilhante hoje a nossa formação. Certo, professora? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com a senhora a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Letéia. Boa tarde, então, a todos, todas, todos que estão nos ouvindo. Vou começar, né, falando. Eu sou, como a Letéia falou, professora da Universidade Federal do Paraná, mas eu já fui professora da Rede Municipal de Campo Grande e já fui aluna também da Rede Municipal de Campo Grande, porque a minha família é de Campo Grande, eu morei muitos anos na cidade, então eu tenho uma relação de muito carinho com a rede, tanto por ter sido aluna, quanto por ter sido professora. Comecei a minha carreira no magistério na cidade de Campo Grande, na rede municipal, na escola Licurgo de Oliveira Bastos, depois trabalhei bastante tempo no Múcio Teixeira. Então, eu fui convidada, né, pelo grupo para a gente conversar um pouquinho sobre a escrita, a leitura e especialmente a produção do Cada Um com Seu Jeito, que é um livro que existe na rede, acho que do município também, o estado eu sei que adquiriu há um tempo atrás, e muita gente tem esse livro em mãos. Não é porque eu escrevi, não, mas ele é um livro que as professoras, os professores gostam bastante. Então, acho que vai ser uma conversa bacana para a gente pensar as múltiplas possibilidades, né, as possibilidades dialógicas que a gente pode construir por meio da leitura. Como a Letéia disse também, eu sou coordenadora de um grupo de estudos e pesquisas chamado EREIA, e aí o nome, né, a palavra é uma palavra construída por nós do grupo, a gente juntou duas palavras de origem iorubá, que é uma língua muito falada ainda em várias partes da África, e o erê, aqui no Brasil as pessoas conhecem o erê como o mesmo significado que criança, mas na origem da palavra, né, erê significa brincadeira. E o iá é um diminutivo da palavra ialorixá, que em iorubá significa mãe. E o meu grupo ele tem essa perspectiva de estudo, a gente trabalha muito com infância e com essa ideia de que é necessário, né, a ideia de maternidade ancestral, não é maternidade exatamente biológica, mas é a maternidade ancestral, aquilo que nos orienta para o cuidado. Até o texto de Deleite, que a Letéia leu, ele é muito bacana. Gostei demais da explicação da alegria, né? Um bloco de carnaval que não liga só em fevereiro. E quantas vezes a gente está precisando ligar o nosso bloco de carnaval, né? Produzir em nós uma sensação de alegria, de deleite, para conseguir viver no contexto que nós estamos vivendo, com tantas situações difíceis. E nós, professoras e professores, a gente precisa ligar o nosso bloco né, a nossa alegria, ligar o nosso bloco de carnaval fora do mês de fevereiro, para alimentar aquilo que o Paulo Freire fala, que é o esperançar,
nosso esperançar. Esperançar, né? A esperança freiriana é uma ação, é um agir cotidianamente, agir sobre aquilo que está colocado. E o livro é uma ótima chave para ligar esse bloco de carnaval. Ler é uma ótima chave. E no próximo slide, eu trouxe uma imagem que lembra a minha constituição como leitora, né? Como é que se deu o meu encantamento pelas histórias? Eu tenho um pai excelente contador de histórias. Ele é, né, um contador de história que a gente fala, não formado na academia, mas ele é aquele contador de causos, que pega as histórias da sua própria vida. E aqui nós temos um conceito que é hoje muito citado pela Conceição Evaristo, que é o escrevivência. E ele, a partir dessa vivência, né, ele escreve, no caso dele era oralidade, histórias, e ele contava essas histórias para os seus 7 filhos. Então, eu ouvi muita história na minha infância. Histórias, né, que eram tidas como histórias que faziam parte da vida dele, mas que tinha muitas pitadas de ficção e que a gente sabia que tinha como criança. Ficávamos imaginando, viajando nas soluções que ele criava para sair dos conflitos que ele ia narrando. E também eu aprendi a ler histórias, a ouvir histórias com a minha mãe. Nem meu pai nem minha mãe são pessoas formadas academicamente. Meu pai fez o que ele chama da antiga 4ª série, e a minha mãe sequer frequentou a escola. Foi 2 anos, desistiu e nunca mais foi à escola. Então, ela é uma excelente contadora, mas não de histórias, de números, ela lida muito bem com os números, e não lê, mas não escreve. Eu até brinco que, por um tempo, isso foi uma frustração minha, porque eu queria muito alfabetizar minha mãe, eu sou alfabetizadora, mas ela nunca quis. E eu levei um tempão para entender, né, que como filha, talvez estivesse alterando alguma relação ali e ela não quis. Então, eu não levei um tempão para entender isso, mas quando entendi, não me senti também frustrada por não conseguir alfabetizá-la. E essa relação, né, familiar, ela me produziu esse encantamento pelas histórias. Um encantamento pela história oral, a partir do meu pai, e a minha mãe, embora tenha essa trajetória, como eu relatei para vocês, ela gostava muito de ler jornal. E aí, quando os jornais chegavam na minha casa, eu tenho 54 anos, estão embrulhados, né? Na mandioca, porque eu morei no Mato Grosso do Sul. Ele chegava, né, não como aquele suporte que ele foi feito, que é para ler as notícias cotidianas, mas ele chegava embalando algum produto que nós comprávamos, mas a minha mãe sempre pegava aqueles papéis lá e lia algumas coisas comigo. Eu tenho essa imagem muito forte ainda, sentada no sofá e minha mãe lendo algumas coisas comigo e pedindo para eu ler. E mais tarde eu comecei a virar uma contadora de histórias, porque eu chegava da escola, enquanto ela fazia a comida, o trabalho, eu ficava contando tudo o que acontecia na escola. Então, esse encantamento pelas histórias, ele é produzido nas relações sociais que nós construímos, que nós somos sujeitos e sujeitas. Ele não é algo produzido exclusivamente no espaço da escola, mas, né, dado o contexto que a gente vive de extrema desigualdade social, nem todas as famílias conseguem produzir essa relação com a leitura e com a escrita. Olhem que nesses pequenos trechos que eu contei para vocês, eu estava, como criança, aprendendo a função social da escrita. Quando a minha mãe pegava, né, o pedaço de jornal que estava embrulhado com a mandioca e lia para mim,
eu sabia que aquilo lá, então, né, tinha uma função, aquele suporte tinha uma função que não era só embrulhar mandioca, era uma função também de comunicar algo. As letras ali, então, faziam sentido para mim. E também, né, pela oralidade, aprendia que era possível transmitir conhecimento. Essas relações e interações que a gente quando vai aprendendo no espaço social, na interação social, elas, quando nós, né, depois vivenciando, chegamos na escola, elas são muito importantes, elas vão ajudar o papel, né, e a função social que nós, como professores e professoras, temos, a possibilitar que as crianças, vou falar crianças aqui, mas isso serve para qualquer idade, crianças, jovens e adultos, adolescentes, qualquer pessoa que vai passar pelo processo da aprendizagem da leitura e da escrita. Essas informações que a gente vai obtendo nos nossos espaços sociais, nas interações sociais, elas são fundamentais para um outro movimento, que esse sim vai ser realizado na escola. E o próximo slide, ele mostra o que exatamente eu e muitos de vocês, com certeza, pensamos sobre o papel, né, da escola e da possibilidade de aprender a ler e escrever. Então, esse menininho lindo aí, né, e a frase atrás, tá? Uma criança e um livro podem mudar o mundo. E podem mesmo, né? O livro mudou o meu mundo, e não o livro, cada um com seu jeito. Esse mudou o mundo de outras pessoas, mas mudou o meu mundo, porque a partir da leitura eu entendia, né, as relações que se colocavam socialmente, podia, como a Eletéia colocou, me deleitar a partir do jogo de palavras que são construídos na literatura, para que a gente possa, né, viajar, imaginar, criar relações. Então, uma criança e um livro pode mudar o mundo. Vocês, enquanto eu falo, eu quero que vocês pensem em outros exemplos de crianças e livro que mudaram o mundo. Nós temos vários exemplos, né? E vocês vão pensando aí, depois contem, né, no processo formativo, depois que vocês tiverem feito, quais crianças, quais mundos foram modificados a partir dessa possibilidade, desse suporte do livro, né? O livro aqui representando a leitura, a possibilidade de me envolver com as palavras. Então, essa possibilidade aconteceu comigo. Eu ouvia pessoas contando histórias, meu pai contava histórias, minha mãe lia para mim, depois eu vou para a escola e interajo, né, com a educação escolar sistematizada, formal. Mas eu confesso para vocês o seguinte, lembrando da minha infância, eu não consigo relatar, eu estudei na época da ditadura militar, então a minha escola era uma escola extremamente tecnicista. E eu não me lembro, em nenhum momento da minha escolarização, eu fiz educação infantil, né, primeiro, segundo, terceiro, eu não me lembro de nenhum momento na minha guardado na minha memória de uma professora me contando histórias. Nenhuma, gente, não há. Eu fui me preparando para essa conversa com vocês, eu falei, nossa, eu queria me lembrar de um momento, né, que eu possa registrar dizendo, nossa, aquele momento me marcou. Era uma professora lendo um livro X. Não há na minha memória. Isso é muito significativo, né? Significa que a escola que eu frequentei, ela não tinha essa preocupação em trazer a literatura, a leitura, nesta perspectiva do deleite, da minha aproximação com esse livro, né, de modo a me encantar, porque os encantamentos a gente não esquece. E se eu tivesse sido
encantada por uma literatura, um dia, um livro, isso estaria marcado na minha memória. Se não está, né, é preciso pensar por quê. E né, a minha provocação é também dizer quais encantamentos nós hoje queremos produzir nas memórias das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, em relação à leitura. Porque se a gente não encanta, né, a gente pode desencantar as pessoas para que elas queiram ler. Estamos até nesse momento contemporâneo disputando esse encantamento com as imagens, né? Especialmente o mundo digitalizado. Eu tenho experiência com crianças menores, assim, que hoje assistem muita coisa no YouTube, então a gente está com uma concorrência grande em relação ao que encanta. E cabe a nós, professores e professoras, se nós nos determinarmos, né, pegarmos isso como uma tarefa importante do processo de educação, produzir o encantamento pela literatura, pela leitura, pela aproximação com o livro. Há muitas experiências interessantes sendo gestadas no Brasil afora, muito diferente das experiências que eu vivi como aluna, porque as histórias estavam na escola, mas as histórias estavam entrecortadas, fragmentadas nos livros didáticos, que era onde eu, como aluna, tinha acesso a alguma história. Né? As histórias eram histórias que estavam presentes nos livros didáticos. Nós não tínhamos bibliotecas em salas de aula, a gente não tinha nas bibliotecas mesmo das escolas, né? Pouco livro de literatura. Então, a gente tinha uma relação com a leitura muito funcional. Eu lia para responder uma determinada atividade. Eu lia para dar conta daquele exercício. Eu nunca lia para trabalhar com as minhas emoções, eu nunca lia para me deleitar, para viajar, para pensar coisas, né, não palpáveis. Eu lia para responder perguntas, eu lia para... talvez muitas de vocês que estejam me assistindo falam, não é possível isso, né, Lucimar? Mas eu lia para interpretar texto, e a interpretação nem sempre dava essas possibilidades, né, de múltiplas formas de pensar. Não, tinha uma resposta certa, tinha um jeito certo de responder a partir daquela leitura que eu fazia. Então, é muito importante que a gente pense qual é, né, o papel do livro. Para que o livro serve? Qual é a função da literatura quando eu levo para a minha sala de aula? O que eu quero? Qual é o meu desejo em relação a essa literatura? É para ensinar alguma coisa? Sim, a gente está... Escola sempre ensina. Essa é a função social da escola. Mas o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar às crianças que ler é bom. Eu quero ensinar às crianças que elas podem gastar bastante tempo nessa tarefa, porque é uma tarefa que faz bem, que é prazerosa, que produz, né, emoções, que aconchega, que acolhe. Eu estou dando aula numa disciplina, começou essa semana até, super legal, gente. A disciplina chama Contação de História, olha que delícia. E eu estava conversando com os meus alunos e alunas e dizendo isso, né? Que quando eu, por exemplo, que consegui construir uma relação com a literatura, quando eu estou triste, eu gosto de ler poesia. Quando eu estou, né, mais alegre, eufórica, eu gosto de ler um determinado tipo de literatura, mais romance ou drama. Então, a literatura, o livro, ele ensina valores, concepções, né, sempre não existe nada que seja neutro. Então, toda literatura ensina, todo professor e professora ensina. Mas a gente precisa pensar um pouco assim, qual é a relação que eu quero criar com as minhas crianças, alunos, estudantes, com a literatura. E aí eu tenho no próximo slide um exemplo belíssimo, que são duas gêmeas, né? Elas são chamadas, quem não segue as pretinhas, sigam no Instagram. Elas são duas irmãs gêmeas,
que a partir da literatura, né, elas usam a literatura para se comunicar com o público. Então, a literatura, para elas, é uma via de comunicação. E elas trabalham, né, elas organizam os livros que elas divulgam, a partir disso que a Leiteia também falou, que é o livro do Cada Um. Existe hoje, na discussão de literatura, algumas pesquisadoras, Débora de Araújo, Sara Pereira, a Nória de Jesus, Kilsan de Oliveira, que começaram a estudar a literatura que é disponibilizada para as crianças, nas escolas, enfim, onde elas estão sendo apresentadas, e boa parte da literatura que nós apresentávamos para as crianças, né, na escola era uma literatura chamada de eurocêntrica. O que é isso? É uma literatura que foi produzida num contexto europeu e que, ao chegar, né, ao se disseminar para o mundo, e no caso o Brasil, ela chega com todos os valores europeus. Então, quem de nós não conhece Chapeuzinho Vermelho, Cachinhos Dourados, Branca de Neve e tantos outros chamados com os contos de fada? Mas nós quase não conhecemos histórias de outro continente, senão o continente europeu. E a gente chama, né, essas histórias de clássicos, por exemplo, de contos de fada, ela tem várias classificações. E elas estão presentes o tempo todo nas nossas instituições. Essas histórias, elas trazem elementos importantes do campo literário, né? Já tem análise em relação a vários desses contos de fada, sua função, etc. E também agora tem uma análise sobre que imaginário essas histórias criam. Né? Quando eu penso na Branca de Neve ou na Rapunzel, enfim, tanto do ponto de vista de gênero, né, que imaginário a gente produz ao trazer apenas esse tipo de literatura para as nossas crianças, que concepção de homem, de mulher, de família, e também do ponto de vista da étnico-racial, né? Quem são os personagens e que imaginário esses personagens alimentam, reproduzem do ponto de vista étnico-racial. E aí, essas pesquisadoras que eu citei, elas estão discutindo, né, a necessidade da produção literária trazer aportes de diversidade étnico-racial. Então, vocês estão vendo aí as irmãs pretinhas, é assim que elas se autodenominam no Instagram, elas estão com o livro do Emicida Amoras. E o Amoras é um livro que tá nesse campo que eu tenho chamado, eu não, né? Eu chamo a partir de uma pesquisadora, Eliane Devos, de livros de temática afro-brasileira e africana. O que são esses livros? São livros que trazem, às vezes, a imagem de crianças ou personagens, pode ser adultos, negros, de forma positiva, não subalternizados, né? E também, às vezes, histórias que trazem elementos do continente africano. Então, pode ser de um jeito ou do outro. E, geralmente, esses livros eles são escritos por pessoas negras. Então, esse grupo, né, essa vertente da literatura, hoje é chamada por algumas estudiosas de literatura de temática africana e afro-brasileira. E é nesse contexto que surge a Luanda. A Luanda, ela surgiu pela minha necessidade, né, como aí eu já não era mais professora do ensino fundamental, mas era professora do ensino superior e trabalho até hoje, né, sempre trabalho com a educação das relações étnico-raciais. E quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu usei um livro que muitas conhecem, que é o Menina Bonita do Laço de Fita. Quando eu fiz meu mestrado, gente, foi em 1990
1995. Então, tem gente que nem tinha nascido ainda, né? Naquele momento, a produção destes livros chamados de temática africana e afro-brasileira ainda era muito pequena. Não havia uma produção extensa, significativa. E o livro da Menina Bonita foi o livro que eu usei no meu mestrado para trabalhar com as crianças sobre diversidade. À época, era o livro que eu encontrei. Hoje, o livro, inclusive, tem muitas críticas, são feitas muitas críticas ao livro. A comparação que a autora faz da criança com o animal, que é uma forma, né, que o racismo sempre utiliza animais para comparar a população negra. Então, tem várias críticas ao livro hoje. Eu não uso mais aquele livro, mas eu queria um livro que tratasse de uma menina. Então, o meu livro, o Luanda, ele se inspira nessa ideia de que era preciso trazer um livro, né? Eu queria um livro que tratasse de uma menina, eu queria um livro que fosse voltado para crianças menores, então ele tem repetição. Eu queria um livro que dialogasse com isso que a gente fala dos estereótipos que às vezes as crianças e personagens negros são apresentados. Então, já tem análise, né? Pesquisas que analisaram isso. Às vezes os livros trazem um personagem negro, esse personagem não tem família, esse personagem está sempre triste. Então, eu queria que fosse um livro totalmente diferente em relação a isso. Queria que fosse uma menina feliz, que tivesse família e brincasse. Eu brinquei um pouco com os estereótipos de gênero. Então, a mãe gosta de... o pai gosta de cozinhar e de futebol, a mãe gosta de ler jornal e jardinagem, a avó é uma avó bem descolada, né? Até eu tenho uma avó aqui, olha que bonitinho. A avó gosta de ouvir rock and roll. Então, a ideia do livro foi brincar um pouco com, né, esses temas, que são temas importantes, e porque o livro apresenta valores, perspectivas. Então, eu trouxe essas perspectivas. Mas o livro não até falo, não é para a gente, né, ficar trabalhando o livro falando, e aí, né? Agora vamos marcar com X o item, o pai, a mãe. Claro que eu posso fazer isso. Vários professores me mandam e professoras mandam as atividades que realizaram com as crianças. Tem muita coisa legal sendo feita, explorando também esse campo do letramento matemático, né? O letramento literário. Mas o que a gente precisa pensar sempre é que quando eu trabalho a literatura, né, ela precisa ser trabalhada por ela. Então, quando eu leio, e eu quero que vocês também, né, quando puderem, quando vocês lerem o Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, sobretudo, a gente vai explorar, né, o que esse livro me traz, o que ele me faz lembrar. As crianças lembram de muita coisa, né? Tá vendo esse cachorrinho que aparece aqui? Opa, desse lado, né? Elas percebem esse cachorro, ele não fala, ele está sempre no livro o tempo todo, mas ele não fala. Mas as crianças percebem esse cachorro, elas identificam, né? Elas se interagem com esse personagem. E ele não tem nome. Eu já fiz 1000 trabalhos com eles. Então, teve um que a gente contou quantas vezes o cachorro aparecia, porque eles chamaram, né? Não sei por que, o cachorro chama a atenção. Aí eles queriam saber quantas vezes esse personagem aparecia, a gente registrou. Depois eles queriam dar um nome, demos um nome para ele. Eles contaram, aí todo mundo tem história de cachorro, eu tenho cachorro, meu avô, meu tio. Enfim, um livro, ele suscita 1000 outras possibilidades, né? Ele possibilita que a gente faça muitos outros trabalhos sem matar a literatura. Então, a música, porque esse livro fala de música. Aí, quem que gosta de cantar? Aí já teve também projetos que desenvolveram música. Eu gosto de cantar. Aí aprenderam os ritmos, tipo de música. A avó gosta de rock and roll, mas tem outros ritmos. E aí viajaram também nos ritmos das músicas. Aprendeu, né? Ler a letra. Então,
ele tem muitas possibilidades. Eu não sei se é porque foi escrito por uma professora, né? Mas não era a minha intenção, quando eu escrevi, explorar essas outras dimensões. Eu queria contar a história de uma menina que gostava de si mesma, do jeito que ela era, do cabelo, do sorriso, da cor, e que era uma menina feliz com a sua família. Essa era a minha intenção quando eu escrevi. Para escrever, né, você vai pensando coisas. Então, um livro, para ficar pronto, ele tem várias versões. E esse teve. Até no início, quando ele não existia como livro, eu tinha a história, eu usava informações de professores, fiz isso em vários estados, Belo Horizonte, em vários estados. E as professoras desenhavam os personagens. Então, ele foi um livro muito explorado antes de virar exatamente assim a história, né? E eu não tinha nenhuma intenção ao escrever das múltiplas coisas que é possível trabalhar, mas eu queria isso, um livro que tivesse ritmo, que fosse feito por a criança, o personagem principal era feliz. Eu inspirei nas coisas que meu filho gostava, é uma menina, mas né, as coisas que ela faz, o gira-gira, o monta-cabeça, tudo isso foi inspiração feita a partir da minha vivência com meu filho. Mas depois que ele ficou pronto, as professoras, que são seres humanos incríveis, fizeram coisas inimagináveis com ele que eu nunca imaginei. Então, tem projeto de pessoas que desenvolveram projeto de ambiental, porque a mãe é jardineira, e aí né, começou. Então, ele dá 1000 possibilidades de trabalho, de segmento a partir da leitura. A viagem, né, quando a Luanda ela sonha em ir para Luanda, então teve professores que trabalharam também até no ensino fundamental 2, com geografia, conhecendo o continente africano, o país, enfim, dá muitas possibilidades, né? Muitas mesmo, e não há problema nenhum em explorá-las, desde que a gente né, explore, sobretudo, a literatura, porque é lendo com os grupos, jovens, adultos, crianças, e sentindo o que nela, né, nesse grupo, a leitura suscita, que a gente pode fazer a coisa acontecer de uma forma bem bacana, assim, alegre, né? E criar uma expectativa e engajamento das crianças em relação ao material que a gente vai trabalhar. Então, eu tenho sempre essa preocupação, né, quando eu falo dele, para que a gente não transforme sempre o livro. Nem todo livro tem que ter prosseguimento. Tem livro que a gente vai ler só entre aspas, né? Li, gostei, ou li, não gostei. Eu era também meio durona, assim, achava que começou um livro e tinha que terminar. Eu fazia isso comigo mesma. Teve livro que eu já levei, sei lá, 2 anos para terminar, porque era um livro que eu não estava gostando, mas eu tinha essa urgência, né? Essa regra comigo. Um dia, eu ouvi a Eva Furnari, uma entrevista dela, e ela falando, gente, livro é para ler e para parar também, porque se eu não estou gostando daquela leitura, eu posso né, buscar uma outra leitura. Então, até mudei minha forma de pensar em relação a isso. Então, as jovens, as crianças, os adultos, eles precisam experimentar também. Às vezes, ele pega um livro e gosta de ler né, num segundo, e às vezes não. Então, essas possibilidades elas precisam estar muito presentes no processo de letramento, né? Letramento literário. Porque quando eu aprendo, quando eu né, tenho esse encantamento pela leitura desenvolvido, como eu falei para vocês naquele slide, a gente vai mudando a nossa perspectiva e vai mudando a vida. E essas duas gêmeas, a vida delas girou, né, agora gira e se organizou em torno desse gosto pela leitura. E eu trouxe algo bem recente também, que eu vi sábado, no próximo slides, para mostrar o poder né, da leitura, de como a leitura realmente transforma a vida e transforma o mundo.
Esse rapaz, agora eu não vou me lembrar o nome dele, ele estava num programa de televisão que dá prêmios para quem acerta as perguntas. Ele é um rapaz de 22 anos, que passou para o vestibular de medicina e ele se inscreveu nesse programa porque ele queria ter um caixa para poder fazer o curso. Sabem por quê? Porque ele é filho de pessoas que são catadores de material reciclado. E ele aprendeu a ler com os livros e o material que os pais, ele falou mais do pai, que o pai pegava nesse processo, né, de reciclagem de lixo, de material, e passava para ele. E ele aprendeu, então, diz que ele leu, ele tinha 3 anos, ele falou, e ele, desde então, ele lia todos os materiais que eles arrecadavam nesse processo. Pessoas que descartavam livros e, a partir desse descarte, ele pegava os livros e lia. Ele falou que teve época que ele leu mais de 30 livros por dia. E aí ele conseguiu, né? Então, ele tem um repertório de leitura muito amplo, ele lê sobre tudo. Então, ele não lê só literatura, mas ele lê sobre tudo. E isso permitiu a ele que chegasse aí e conseguisse o propósito dele. Ele não conseguiu o valor total do prêmio, ele caiu justamente nessa pergunta aí, que é uma pergunta muito específica, né? Mas ele conseguiu o triplo do valor que ele queria conseguir para fazer o curso de medicina. Então vejam que a literatura e a leitura, ela transforma. E nós, professores e professoras, temos um papel fundamental nesse encantamento, para que a leitura possa nos transformar e transformar, né, os nossos estudantes. Pode passar o próximo slide. Nesse próximo slide, eu estou chamando bem rapidinho a atenção, acho que já está dando o meu tempo, mas para que a gente, né, cumpridores desse papel, dessa função social que nós temos, como profissionais da educação, a gente precisa preparar, né, tudo que a gente vai fazer com os nossos estudantes. E com a leitura não é diferente. Então, eu preciso escolher um repertório, incluir temáticas diversas, né? Não fazer uma leitura exclusivamente eurocêntrica da literatura ou de outros textos que a gente trouxer, porque a gente está falando aqui da literatura, mas a gente lê tudo, né? Lê receita, lê bula, lê logo, enfim. Mas para tudo isso a gente precisa planejar. Então, a escolha do repertório em relação à literatura ela é fundamental. Ler diferentes tipos de textos, né, de histórias para as nossas crianças, para que nós temos turmas de 30, 35 alunos, então, às vezes, uma vai se encantar com Luanda, com cada um, mas 10 não vão gostar. Então, eu preciso ter um repertório amplo, né, para produzir esse encantamento. Incluir temáticas da diversidade, estudar antes, né, fazer uma leitura prévia daquilo que eu vou apresentar para as crianças. Nessa disciplina, eu estava falando da contação de histórias. E as pessoas se tornam contadoras de histórias porque elas se apropriam da leitura, porque leem muito, leem várias vezes, né? Leem bastante aquele material para poder trazer para o ambiente da sala de aula, e aí essa leitura ela vai ter outra qualidade. É muito diferente se eu, né, pegar um livro ali, escolher da estante na hora, posso até fazer isso de vez em quando, mas quando eu trago um livro que eu preparei, que eu li, né, que eu explorei esse texto, eu com certeza farei uma leitura muito mais encantadora para as minhas crianças, para os meus alunos, para os meus estudantes. E isso faz muita diferença na produção desse encantamento. E no próximo slide, eu mostro, eu separei aqui algumas fotos de espaços reais, né? Eu peguei aqui da minha orientanda, da Sara, da instituição onde ela trabalha. Às vezes a gente quer criar espaços legais de leituras, mas a gente foca só na educação infantil.
e todos nós gostamos de um espaço legal de leitura, né? Quem tem chance, organiza na sua casa um lugar que gosta de ler, no seu, né? A gente, então, esse espaço da leitura, do convite à leitura, eu não trouxe imagens aqui de escolas que eu visito, eu sou professora de estágio, mas que a escola prepara um espaço de leitura, às vezes, para a família que chega, para os estudantes mais velhos. Então, não é só o espaço da leitura para a criança da educação infantil, para o bebê, para a criança pequena. O espaço, né, de ler pode ser um espaço construído em escolas de qualquer etapa da educação. E é muito bacana quando a gente pode fazer isso. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui é outro exemplo de outro espaço que foi construído para que as pessoas queiram e gostem de ler. Então, a gente precisa, né, sempre pensar isso. Como que eu estou produzindo este encantamento? Esse encantamento, ele está partindo dessa perspectiva de que a leitura, né, ela muda a vida das pessoas, não no sentido só de transformar, como eu coloquei o caso do rapaz ali, mas quando eu consigo, né, ler, eu sou um outro cidadão, eu sou uma outra cidadã. É um dos direitos da gente como cidadãos é ter acesso à leitura e à escrita. E eu, como professora e professor, se eu acredito de fato, né, nessa função social que eu tenho, de produzir, né, ninguém nasce leitor, é isso que eu quis mostrar. Então, esse leitor, ele é produzido nas interações sociais, essa leitora se constitui nas relações que ela estabelece com o outro, com a outra. Então, se eu sou professora e tenho plena consciência disso, o meu papel ao, né, organizar as minhas atividades didático-pedagógicas é pensar se essas atividades, se esse espaço, se esse livro que eu escolho, ele está comprometido com essa perspectiva, né? Se o meu trabalho se organiza para o desenvolvimento dessa perspectiva, que é um leitor assíduo, uma leitora assídua, alguém que gosta de ler. Claro que gostar de ler não significa que você devora livros todos os dias, porque a contingência, né, como professores, por exemplo, às vezes a gente não consegue ler muita coisa. Mas se eu gosto de ler, eu vou sempre achar um espaço para leitura. Um mês foi mais difícil, mas esse outro mês eu consegui ler. Por quê? Porque eu estou, né, fazendo algo que eu concebo como algo bom, algo que faz parte da minha forma de agir no mundo. E é isso que a gente quer, é esse leitor que a gente quer, é esse leitor que a gente quer construir. Aquele leitor que não lê por obrigação para preencher a ficha de leitura que o professor deu. A obrigação, às vezes, faz parte do processo, mas se for só ela, a gente não vai produzir esse leitor, né, que eu posso até, sem nenhuma pretensão, me colocar como exemplo. Essa leitora que eu fui, porque eu fui uma leitora, primeiro, gostei de ler, aprendi a função social da leitura, me encantei pela leitura e depois virei escritora, com a mesma ideia, né, de escrever livros para encantar as pessoas e para que elas gostem de ler. E os outros slides vão mostrar o mundo, né, povoado de personagens, de histórias que a gente tem. Então, eu trouxe uma imagem que mostra livros de literatura de temática indígena, que é outra literatura. Se der para passar outro slide, que é uma literatura também que tá crescendo muito e começa a chegar, né, nas mãos das nossas crianças, que são livros que vão contar histórias dos povos indígenas, e o Mato Grosso do Sul, né, é um estado que deve ter orgulho pelos povos indígenas que vivem no estado, não pelas condições que eles vivem, porque isso precisa melhorar muito, mas pelos muitos povos indígenas que vivem
no Mato Grosso do Sul e que enriquecem a cultura do Mato Grosso do Sul. Quantos livros de literatura infantil ou infanto-juvenil de temática indígena estão sendo trabalhados pelos professores e professoras? Porque esses livros estão trazendo, né, cultura, conhecimento, palavras, enfim, estão trazendo histórias importantes para todos nós, não apenas para os povos daquele grupo, daquela nação, mas para todos nós. Então, a literatura de temática africana, graças à luta dos povos indígenas, está crescendo bastante no Brasil. Há vários autores indígenas, um dos mais conhecidos é o Munduruku, né? Mas tem muita produção de literatura indígena produzida pelos povos indígenas que precisa estar presentes nesse letramento que a gente vai fazendo das nossas crianças, porque o letramento não é só, né, ler a palavra ou ler o código, mas é também um letramento cultural, um letramento de valores, de diversidade. E o próximo slide também é só para mostrar para vocês a multiplicidade. Aqui eu coloquei, né, claro, o Luanda, que é a parte que ela fala dos cabelos, que é uma das que eu mais gosto. Bruna e a Galinha de Angola e Que Amor de Cabelo. São 3 livros que estão dentro desse grupo que eu falei para vocês de temática africana e afro-brasileira. São livros que trazem, né, concepções de vida, de mundo, de pessoa, que a gente quer que esteja presente. E eu termino com o último slide, que é o sonho nosso de consumo, que é o encantamento, né? São as crianças encantadas pela leitura, pela diversidade da leitura, né? A gente lê muitas coisas na nossa experiência como leitor e leitora, e essa é a imagem que eu gostaria que ficasse na nossa cabeça, porque é por ela que a gente tem que se comprometer em ser uma boa professora quando a gente pensa em trabalhar o letramento literário, matemático, mas eu estou focando aqui, né, nesse engajamento que a gente quer produzir com as crianças em relação ao processo de ler. Então, é isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas eu quero agradecer, então, a oportunidade de conversar com vocês. Eu sei que isso vai ser recebido depois, né? Mas quero dizer que é um prazer enorme poder conversar com essa rede que me recebeu há muito tempo atrás, e eu fui muito feliz trabalhando na CEMED. Trabalhei na Secretaria de Educação também, foram experiências muito marcantes na minha vida. Muito obrigada. Professora Lucimar, muito obrigada, em nome da equipe do 3º ano. Por diversas vezes ouvi na sua fala, né, o encantar para ensinar, né? Gosto muito de usar isso, que nós precisamos realmente encantar para que possam se apaixonar e conhecer o mundo. Quantos, né, conhecem o mundo através de um livro? Quantos que têm essa paixão, né, pelo conhecimento e não teve o acesso, mas teve o livro. Então, em nome da equipe do 3º ano, do professor Alessandro Marcon, do professor Luiz Henrique e da professora Dalgisa, e em meu nome, e em nome da Secretaria Municipal de Educação, né, ao qual a senhora fez parte, o nosso muito obrigada. Espero que possamos trocar mais experiências, mais ideias, e incrível, simplesmente incrível a senhora hoje. Obrigada. Obrigada. Obrigada de coração. A você. Obrigada a você. Próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.